Nessa apresentação eu falo um pouquinho das escaladas feitas na viagem anterior, então não é exatamente a mesma coisa 100% do Rogério. Mas vamos lá, só vou dar uma prévia antes de começar a passar os slides para posicionar as pessoas. A Ilha da Trindade fica a 1.200 km da costa do Brasil, um lugar complicadíssimo de ir, mas eu tive uma entrada na Marinha e apresentei uma proposta para, junto com 3 amigos, que não era o Rogério nessa época, para a gente ir lá para conquistar alguns cumes, os principais cumes virgens daquela ilha, que são fantásticos, e o mais fantástico deles é esse que vocês estão vendo aí, a foto dispensa qualquer, né? Comentário adicional. Mas a Marinha ficou meio hesitante, e aí o comandante primeiro distrito naval marcou uma reunião com a gente, e ele chegou e falou: olha, todos aqui falaram para eu negar, que é muito perigoso, parará e tal, mas eu vou fazer diferente. Vocês vão esse ano para a Ilha da Trindade, num bate-volta. O que é o bate-volta? A Ilha da Trindade tem um posto oceanográfico da Ilha da Trindade, que é mantido pela Marinha ininterruptamente desde 1957, uma guarnição de mais ou menos 30 homens e mulheres, predominantemente homens e mulheres também. E vocês vão percorrer a ilha com o cara que mais conhece ela. Vocês vão, com base nisso, apresentar o projeto e aí a gente vai ver se libera ou não. E assim foi. Em 2012, eu fui com o Ricardo Barsetti, com o Miguelzinho, à Ilha da Trindade. Nesse bate-volta, a gente ficou 3 ou 4 dias lá, que eram os dias em que o navio descarrega coisas e carrega coisas de volta. Carrega de volta para o continente lixo, recipientes usados, as pessoas que estavam na mudança de turno, sejam militares, sejam pesquisadores. Aí a gente apresentou o projeto e ainda assim eles ficaram meio hesitantes. Esse detalhe é bem interessante, né? Eu falei: não, mas a gente costuma nessas situações preencher um termo de conhecimento de risco, de assunção de riscos. Ah, beleza, você pode mandar um modelo, que a gente não tem isso? Aí quando eu mandei o modelo, rapidamente veio o ok da Marinha. Aí depois eles falaram: não, o jurídico falou, aprovou imediatamente, e disse que o modelo de termo que eles apresentaram é pouco diferente do que a última carta de suicida. Deixa com a gente. Aí foi aprovado. E em 2013 nós conquistamos algumas montanhas, algumas escaladas, que eu vou mostrar aqui, e agora em 2018 retornamos para conquistar o principal prêmio, né? Que é esse montanha impressionante aí chamado Monumento. Estava dizendo, Rogério, um pouquinho antes de você chegar, que não é exatamente, né, a minha apresentação não é exatamente igual a sua. Eu vou falar um pouquinho também da viagem de 2013, sem falar que sempre é diferente. Vamos lá, primeiro a ilha. O Ilha, falando da ilha, né? A Ilha da Trindade, ela é o ponto mais remoto do território nacional, né? Ela é habitada. Ela fica a 1.200 km da costa. Na reta de Vitória, ela pertence ao município de Vitória. Ela é município de Vitória. É muito interessante isso. E adiante dela, 35 ou 40 quilômetros adiante, tem um outro arquipélagozinho pequenininho chamado Martim de Vaz, mas que ele é desabitado. Ela faz parte da cadeia submarina Vitória-Trindade, em que chega às vezes a dar apenas 30 metros da superfície algumas dessas montanhas, mas só aflora efetivamente aqui na Ilha da Trindade e um pouquinho adiante em Martim Vaz. Isso aqui é um lugar riquíssimo em termos de biodiversidade marinha, virou um monumento natural, portanto, unidade de conservação, no ano passado, e a manutenção do posto permanente da Marinha assegura que isso aqui fica sendo território nacional e aquelas 200 milhas, que estão lá, aquelas 200 milhas do litoral, forma chamada Amazônia Azul, ou seja, é um mar territorial, uma zona econômica exclusiva do tamanho mais ou menos da Amazônia, só que no mar. Esse é o arquipélago de Martim Vaz, a gente só tinha visto de longe, mas nesta viagem, que foi a minha terceira, de 2018, a minha terceira viagem para a Ilha da Trindade,
o comandante teve a missão de chegar e contornar antes Martim Vaz para ver se estava tudo certo lá. Martim Vaz, a Marinha mantém apenas uma bandeira, que agora nem estava lá, que a bandeira caiu, o vento carregou, mas viu, estava tudo certo. Os russos não tinham invadido e a gente foi então para a Ilha da Trindade logo depois. A gente chegou assim no amanhecer e, porra, foi uma vista emocionante, né? Foi muito bacana. Claro que a gente já ficou de olho nisso tudo, né? Isso aqui não foi subido, que é do sul, nem isso, nem isso. Eles só sobem caminhando aqui na ilha principal. E a vegetação é muito pobre, diferentemente da Trindade. Como eu disse, a Ilha da Trindade tem o posto oceanográfico da Ilha da Trindade, o POIT, que é administrado por eles desde 1957, cada vez recebe mais melhorias, incrementos, a guarnição, e essa é a vista. O POIT é o único lugar habitado na Ilha da Trindade, e o monumento fica no extremo oposto, ainda por cima do POIT. Mas olha a vista, e uma das montanhas que você vê lá todos os dias, todo mundo vê todos os dias, é essa aqui, o obelisco, uma das que a gente conquistou na viagem de 2013. Lá tem a estação científica da Ilha da Trindade, eles dão apoio permanentemente à pesquisa científica nos mais diversos campos, biologia, claro, mas também geologia, oceanografia, meteorologia e outros. E a ECIT, Estação Ecológica da Ilha da Trindade, é a casa mais moderna lá, mais recente, mais moderna, bastante confortável e tem 2 alojamentos, o feminino e o masculino, cada um com 4 camas, com capacidade de ficar mais gente lá em colchões pé no chão, como às vezes fica. Mas assim, organizadamente são 4, são 8. Tem uma estação meteorológica que faz medições diárias e lança aqueles balões, né? Não sei para que exatamente aquilo, mas eles lançam aqueles balões e de alguma forma ver. Né? E claro que por estar onde está é bastante útil, né? Em termos de controle do clima. Tem um pequeno museu, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Na verdade, vai falar já agora um pouquinho, né? Esse museu tem mais quinquilharia, não tem nada assim muito notável, mas tem algumas coisas, né? A âncora do navio não sei o que do navio que afundou, uns negócios de brasões assim lá da marinha, enfim. O museu é essa sala aí só? O museu é só essa sala, mas esse museu tem uma coisa especialmente interessante. O acervo é isso que a gente está vendo aqui. Um pouquinho mais, né? E também, depois vocês vão ver o negócio que a gente mandou, que eles puseram lá na parede, uma fotografia nossa, fotografada e tal. Mas o item mais interessante que eu acho que tem aí, nesse museu, é o crânio da última cabra. O que é a última cabra? Em 1700, no ano de 1700, Edmund Halley, ele mesmo, do cometa, astrônomo inglês, foi na Ilha da Trindade, foi naquela caravela lá, chegou na Ilha da Trindade. E ele teve a brilhante ideia, brilhante não é de uma forma irônica que eu estou falando. Na época era uma ideia brilhante, mas depois disso foi uma cagada. Mas é claro que em 1700 ninguém podia imaginar isso. Ele soltou algumas cabras na ilha para que elas se reproduzissem. E se alguém naufragasse, teria um estoque de carne, desde que tivesse como pegar a cabra, infelizmente, né? Teria um estoque de carne para esperar o resgate, né? Algum tempo do resgate. As cabras se deram muito bem, se multiplicaram, arrasaram a vegetação da ilha. Elas destruíram, levaram espécies à extinção. E elas comeram tanto a vegetação existente na ilha, tanto que a ilha deixou de ter riachos correndo permanentemente. Durante muito tempo, os riachos lá só corria água quando chovia. Aí, no início dos anos 2000, os pesquisadores do Museu Nacional entraram em contato com a Marinha, explicaram o problema que estava acontecendo. Quer dizer, não precisava nem explicar, todo mundo sabia disso, né? E eles deram um suporte, digamos assim, científico para que a Marinha exterminasse as cabras, uma por uma. Então foram snipers da Marinha, one shot, one kill.
Só que o cara matava uma, as outras saíam correndo, então o cara ficava assim, o cara ia sozinho, com o rifle, com a munição, com a barraca, saco de dormir, comida, fogareiro. O cara ficava uma semana vagando, matando uma cabra por dia. Ele matava a cabra, elas vazavam, ele desmanchava a barraca dele, ia atrás para onde as cabras. Foi um processo super longo, foram 200, e esse cara que foi o nosso guia, que ele nos levou para conhecer a ilha, mas depois a gente soube que ele também tinha a função de nos avaliar, e aparentemente a avaliação foi positiva, né? Porque ele falou tudo bem. Ele foi o principal sniper, ele matou 200 e tantas cabras, inclusive a última, cujo crânio se encontra aqui no museuzinho da Ilha da Trindade. Tem também um estádio lá de futebol, um campo, né? Isso aqui é arquibancada, o Poitão. E tem algumas atrações que são mais conhecidas, né? Isso aí é o túnel e o paredão. Eles são extremamente conhecidos, uma caminhada belíssima pela Praia Vermelha. A Ilha da Trindade é toda vulcânica, é o topo de uma montanha gigantesca de 4.000 metros de altura, desde o fundo lá do oceano. E ela teve diversos eventos de vulcanismo. Cada um deles mandou uma pedra diferente, você tem pedras de diversas cores lá. Não, Rogério, aquele dia na praia, que a gente estava descansando, em, digamos, 1 hora na praia de Cascalho, eu colhi uma quantidade de pedras, de cores diferentes, pedras diferentes, tudo diferente, inacreditável. Mas assim, inacreditável, e muito bonitas, né? Com intrusões, não sei o quê, coloridas, uma vermelha, outra verde, foram muitos eventos. E o mais recente deles foi há 50.000 anos atrás apenas, que é nada em termos geológicos, nada. E que criou isso. Então, grande parte disso aqui é cinza vulcânica. Então, isso aqui é inescalável, que você cava com o dedo. Com o dedo você vai cavando isso. Encarnado, né? Isso aqui não vai durar nada, toda hora está caindo um pedaço, o mar já cavou um buraco e fez esse túnel. E isso aqui não é nem cinza, é poeira vulcânica, né? Vermelha, que criou a Praia Vermelha. Mas é um passeio bastante popular, né? É extremamente bonito e extremamente perigoso, porque a Ilha da Trindade ela é afetada por uma onda chamada camelo. Você já viu na internet, quando em alto mar, 2 ondas vindo em direções distintas, né, de ventos, elas se juntam e criam uma onda de muito maior energia. Então você tem um padrão de ondas assim, de repente vem uma muito maior que varre ali o litoral. Então já morreu um monte de gente lá por conta das ondas camelo, e é um fenômeno real, não é um daqueles medos assim, um negócio que realmente pode acontecer do nada, mesmo com tempo bom, etc. Tem alguns lugares lá que você tem que estar sempre ligado para saber se não vem uma onda desse tipo. Mas é muito recorrente, ou não? Acontece volta e meia, não é assim toda hora, mas acontece volta e meia. Todo ano tem onda camelo. Já morreram lá assim, tipo 8, 9. Né? Na internet, no YouTube, quem procurar, acha lá alguns eventos. E a gente tinha 3 grandes objetivos na primeira viagem. Quer dizer, não na primeira, no bate-volta, que foi o reconhecimento. Mas na primeira ida, a gente tinha 3 grandes objetivos. Quais? As 3 principais montanhas da ilha, óbvio. As mais espetaculares. O Pão de Açúcar, o Monte, que é o objeto principal de hoje, e o obelisco, que eu já mostrei para vocês ali ao fundo do Poente, né? Aquela visão que você tem assim ao fundo do Poente. Só que a caminho a gente descobriu que o Pão de Açúcar já tinha sido subido precisamente por esse cara, por esse sargento, né? O sargento Rui Barreto, conhecido pelos locais como a lenda. O cara é o cara que marca, ele já deve ter passado talvez uns 2 anos inteiros na Ilha da Trindade, se juntasse todos os pedaços. O cara vai para lá sempre, ele gosta de ficar sozinho, um cara interessante, curioso. E ele conquistou o Pão de Açúcar por uma via de escalada, com freios e tudo, mas ele falou que é muito fácil. E a gente até tinha a intenção de repetir e acabou que não rolou, não deu tempo, porque o monumento tomou tempo demais da gente.
Mas então esse era um dos objetivos, e os outros dois eu já falei. E observa, a Ilha da Trindade é um paraíso para 3 categorias de pessoas, ou 4. 4. É a terra dos sonhos para 4 categorias de pessoas. Escaladores, ou montanhista, né? Tem muita caminhada lá maneira. Vamos dizer montanhista. Fotógrafos, geólogos, você tem uma quantidade de litologia assim, e mergulhadores, que dizem que a parte submarina da Ilha da Trindade é pau a pau com Fernando de Noronha. Pau a pau com ela. Acho que é um negócio assim espetacular. Eu só fiz mergulho de superfície, né? Máscara snorkel, boiando assim, vendo, mas já é um show. Mas para quem mergulha, dizem que é uma coisa espetacular. Essa aqui é a Praia das Tartarugas, por razões óbvias. Essa foto é só para mostrar as cores, né? O fotógrafo pode fazer umas coisas assim abstratas, fantásticas. Aqui, atrás disso aqui, é a cratera de vulcão. Bom, um dia de repouso na Praia do Príncipe. Essa praia tem uma curiosidade muito interessante. Correu a lenda de que piratas tinham escondido um tesouro aí. Então, no século XIX, uma galera saiu da Inglaterra. Eu tenho esse livro é imperdível, dá para comprar pela internet. The Cruise of the Alert. O cara foi no Alert, que é o barco, né, o alerta. Passaram 3 meses cavucando essa praia toda, um monte de homem cavucando, mas fizeram uma catástrofe lá. Acabou a comida, pegaram a caravela, foram na vela até Salvador, compraram comida, voltaram, continuaram cavucando mais não sei quanto tempo e não acharam absolutamente nada. Foi nessa praia que isso aí aconteceu. É claro que era um caô, né? Mas os caras acreditavam nisso a ponto de montar uma expedição e ficar meses trabalhando nisso. Foi nessa praia, que é uma praia maravilhosa. Aí as piscininhas que tem, né? Protegidas do mar e assim, super gostosas, a água, uma temperatura agradável. Lá um monte de barcos naufragaram, mas tem 2 que são clássicos, que são os que você vê as carcaças. Um é esse, foi o cargueiro coreano. Os coreanos, a tripulação se amotinou, assassinou o capitão e acabaram batendo aí. O navio bateu aí, colidiu, não afundou, né? Mas enfim, e saíram todos eles presos. E o outro é o veleiro francês. O francês veio sozinho na vela lá da França e tal, amarradão, deixou o veleiro ancorado e pediu permissão, foi dada a permissão para ele ir para a terra, né? Quando ele acordou no dia seguinte, o veleiro dele estava destruído. E isso aconteceu com muita gente. O navio gigante da Marinha fica ancorado lá na casa do cacete e ele fica de olho sempre. Onda Camelo? Hã? É da Onda Camelo? Não. Não? O mar é forte, né? Frequentemente o mar é forte lá. Não a camelo seria um agravante, mas o mar normal já é esquisito. O veleiro que foi resgatar a gente, vou falar sobre isso depois, o veleiro, o cara vinha para a terra, ficava o tempo todo olhando, voltava e dormia no veleiro. O cara tinha passado 11 dias, chega 11 dias dentro do veleiro, que horror. E o cara ainda ia dormir para ficar ligado, porque o veleiro, para não perder o veleiro, para não acontecer isso. Bom, a vida marinha da Trindade é fantástica, a avifauna é fantástica também, embora tenha sido muito reduzida e agora está crescendo tudo de novo por conta do extermínio das cabras. As cabras iam comer até os ovos. Em que ano foi o extermínio de cabra? Início dos anos 2000, tipo 2005, em torno disso. E o guia lá falou quantas cabras foram abatidas nessa história? Ele falou, eu esqueci, mas ele matou quase 300, 260 e tantas. Eu tentei só anotar, mas ele matou 260 e tantas. Mas foram muitas, e foram diversos snipers, mas ele foi o principal. Que para matar 267 cabras naquelas condições, ele ficou muito tempo lá. Esse cara passou muito tempo na Ilha da Trindade, porque quem mais conhece a Ilha da Trindade. Por isso que é a lenda. Por isso que ele é a lenda.
E conquistou montanhas lá. Ele é um montanhista militar, né? Aquelas coisas e tal. Mas ele gosta. O cara tem o espírito da coisa. Então a vida marinha é fantástica. E os pássaros não têm muito medo da gente. Eles deixam a gente chegar perto. Porque o homem não é um predador identificado para eles. Então você pode tirar fotos fantásticas assim, sem ser grandes coisas, né? Sem ser um grande fotógrafo. Saiu o Petrel da Trindade, é esse que a gente foi um grande amigo nosso, né? Lá no cume do monumento. Só tem dele, tem milhares de milhos, mas só dessa espécie no cume do monumento. Os atobais, pouco numerosos, e principalmente esse. Esse é o pássaro mais bonitinho, mais simpático que existe na face da terra. É a noivinha. Ele é um pássaro extremamente curioso, pequeno, desse tamanho assim, com a asa aberta. Ele é pequeno, completamente branco, ele é muito curioso, ele fica parado, te rebolando, 2, 3 assim. Aí você tira umas fotos bíblicas, que nem essa, né? Bíblica essa foto, né? O Senhor chegou, com um anjo, né? Veio, né? E você vê, né? Até a transparência, ela é muito bonitinha, muito, a noivinha. Tem bastante em determinados setores. É engraçado que eles setorizam um pouco a ilha. Lá tem 2 espécies de caranguejo. Essa que é pouco numerosa, que só ocorre à beira-mar, que é o aratu, um caranguejo altamente colorido, e o famoso caranguejo amarelo da Ilha da Trindade. O caranguejo amarelo, ele é onipresente na ilha. Onipresente. Ele está na terra, dentro dos rios, fora dos rios, nas árvores, dentro das casas, se deixar. As casas todas têm um sarrafo, um negócio de madeira para não deixar o caranguejo entrar. No topo das montanhas, mas no topo do monumento, aquela piroca de granito que vocês viram ali, lá em cima, tem caranguejo amarelo e ele desce para se reproduzir na água e depois volta. Ele só se reproduz na água do mar. É uma coisa impressionante. Vocês comeram isso? Ele não pode, porque aí disseram que é espécie ameaçada, está na lista, não sei o que, não pode comer. A extinção quase não tem, né? Para você É um tapete. ir do alojamento pro refeitório, você anda assim chutando caranguejo, porque a partir, mesmo durante o dia você vê, mas quando começa, o sol se põe, o chão se mexe todo, caranguejo. O Ricardo estava andando assim, caiu da árvore, quase em cima dele. Uma coisa impressionante. Ele come tudo, inclusive outros caranguejos, é canibal também, né? E é o caranguejo amarelo, gecarcinos, não sei o que, esqueci o... Você falou aí então, dos riachos também. Antes você tinha falado sobre riachos. Hoje correm vários riachos. Exatamente. Faltou completar. Obrigado. A vegetação, depois que mataram todos os diabos das cabras, a vegetação se recuperou espetacularmente. Algumas espécies julgaram extintas reapareceram, ou seja, tinha sobrado 1, 2 e aí já começou a colonizar de novo. Algumas sumiram mesmo. E a vegetação cresceu a tal ponto que a ilha voltou a ter córregozinhos permanentes. Permanentes. Sempre. 100%. A ponto, vocês vão ver uma foto ali de uma pequena cachoeira. Micro cachoeira, né? Mas deu para... Um caranguejo. Um caranguejo. Olha lá. Quando começa o sol se põe e ainda não escureceu, fica assim de caranguejo. Né? A impressão que tem hoje é grandinho, né? É desse tamanho assim. Parrudo. Olha só. Meu irmão, ninguém colocou ele aqui não. Isso é uma parede negativa e lisa e molhada. Quem é de vocês que faz isso? Eu não faço. Ó, o caranguejo entrou no capacete do Sandro, está aqui no capacete da roeu as fitas. Quer dizer, depois eu vou dizer, a gente jumariando, a gente primeiro testava as cordas com medo que algum caranguejo tivesse ruído a corda para ser jumariado. Não,
Não tinha essa. Quando a gente fez o nosso primeiro rapel, a minha corda é roxa. E o caroço da amêndoa, que é uma árvore que tem muito lá na amendoeira, é roxo também, quando está maduro, cai da árvore, então fica aquela cicatriz roxa e o caranguejo come a amêndoa. Bom, a gente fez um rapel e com um nó na ponta da corda roxa, desci. No que eu chego, não vou verificar como é que está a corda, tem um caranguejo carregando o nó da corda. Para comer. Solta isso, cara, solta isso. Ele ia levar para comer. O nó da ponta virou um caroço tremendo. Cara, o caranguejo levou para a toca, na nossa cozinha, um isqueiro desse tamanho, aquele isqueiro grande, sabe? Aquele pique do grande. O bicho sumiu com o nosso isqueiro. Por sorte, tinha um segundo, porque senão a gente ia comer macarrão, comida liofilizada crua. Olha que loucura. E o mais engraçado ainda é que no dia seguinte ele cuspiu. Os dois estava fora da toca, ele levou para dentro da toca. Gostei. Aquilo não era muito saboroso. E tirou de dentro de casa. Limpou, né? Fez uma lista. Não use isso aqui. Bom, mas em 2012 então foi o reconhecimento. Em 2012 fui eu com dois amigos que não foram nessa agora de 2018. O Ricardo Barsetti, um grande amigo meu, que não é exatamente escalador, ele gosta de caminhar, é um montanhista e até escala um pouco, mas não é um escalador. E o Miguelzinho, que é o cara que iria dessa vez, não pôde, na última hora o Rogério entrou no lugar dele, né? E aí a gente chegou no posto de vigilância 6, que é o que fica exatamente em frente ao monumento, na face que nós subimos, que é mais ou menos aqui assim. Olha só que montanha impressionante, por todos os lados, né? Bom, a gente foi em navios moderníssimos, as 3 vezes nós fomos em navios moderníssimos da Marinha. São navios de patrulha oceânica, 2 que foram comprados recentemente. Dessa vez era simplesmente a segunda missão do navio, saindo do estaleiro, algum país da África encomendou os navios. Aí quando os navios ficaram prontos, não tinha dinheiro. Aí eles puseram os navios à venda por um valor bem baixo, o Brasil foi e comprou. E foi nesse navio que nós fomos. São extremamente confortáveis e rápidos. Saindo do Rio de Janeiro, são 3 dias e meio de viagem nesse navio para chegar na Trindade. Saindo do Rio de Janeiro todo? Saindo do Rio, Não sai de... Não, saindo do Rio de Janeiro. O veleiro vai para Vitória, porque está na reta e o vento. Eu achei que na Marinha fosse só isso em Vitória. Se saísse de Vitória, esse navio levaria uns 2 dias só. Não sei. Não. 2,5. O primeiro dia a gente chegou até a Bacia de Campos à noite. Uns 2,5. Levaria uns 2,5, mais de 2. Não, depende, porque ele não vai a todo vapor. Esse navio é muito rápido, ele poderia chegar mais rápido. Ele vai numa velocidade que... Ele falou, economiza combustível, otimiza o tempo economizando combustível. É uma coisa, tem um balanço aí, né? Se fosse uma missão desesperadora, ele iria muito mais rápido, consumindo mais combustível. Ou poderia ir muito mais devagar, demorar 8 dias e consumir comida. E antes, o desembarque das coisas e não das pessoas era feito de helicóptero. Agora, por contenção de despesa, é tudo feito nos botes, e que é uma loucura. Aí são os camarotes, né, para escaladores e pesquisadores e pessoas que vão fazer manutenção na ilha, enfim, militares em trânsito, né, mas não é camarote da tripulação. Mas é bem tranquilo, assim, bastante tranquilo. Aí é a sala de praça de armas, né, que é o lugar onde é o centro social do navio. Dos oficiais. Dos oficiais. Mas tem um similar dos suboficiais da peãozada, que é legal, a gente foi lá também e tudo, mas enfim. Mas eu já vi, por exemplo, aqui, vi os talheres, pratos, sei o que, cai tudo no chão. Isso eu já assisti. E aqui eles passam filmes, a gente deu palestra, aqui tem uma salinha de televisão, uma televisão,
né? Puta, eu vi todos os hits do L. Safadão foi foda, né? Foi tudo. E todos os filmes de Stallone e do Schwarzenegger. Exatamente. A galera gosta. E aqui é uma tradição na viagem, né? Os pesquisadores fazem uma pequena apresentação da pesquisa dele, do objetivo da pesquisa dele, por que eles estão indo na ilha, e a gente fez uma apresentação do motivo que a gente estava indo na ilha. Isso na ida. Na ida, exatamente, na ida. E os oficiais, todos eles, os caras tranquilos, tudo, fazendo as perguntas pertinentes, tudo, é um ambiente legal, né? E os pesquisadores falando das pesquisas deles e tal. O clima geral não é um clima militar, é um clima relaxado, né? Razoavelmente. Bom, aí no terceiro dia e meio, né, por volta de meio-dia, a chegada da Ilha da Trindade, que é uma coisa emocionante, quando você finalmente vê, né? Aqui está o Pão de Açúcar, aqui está o monumento, está por aqui assim, está chapado, e atrás está o obelisco. E aqui é o paredão com o túnel. Mas o ponto mais alto, qual que é o nome? Não, o ponto mais alto é uma montanha que você chega caminhando, são dois, o Pico Trindade e o Desejado. A diferença entre os dois é muito pequena, e o Desejado é a caminhada clássica, que todo mundo que vai nos 3 dias do bate e volta faz. Antigamente era descarregada as coisas do navio pela cabrita, que é essa coisa que está aí, que flutua, ou flutuava, colocava as coisas aqui e um sistema de cabo de aço com cordas puxava e depois o navio puxava, parará. Mas isso aí era um perrengue. E na internet, entra, vale a pena, no Google, viu? Uma onda gigante derrubando a cabrita com todo mundo dentro, Isso aí, derrubando as coisas dentro, uma coisa sinistra. Aí ela foi aposentada, está aí com uma espécie de museu, e passou a ser feito desembarque ou de bote ou de helicóptero. O helicóptero aí, né, com voo, né, o convés de voo, tem um monte de siglas. E os botes são esses, são botes fantásticos, tão bons, que eu comprei, quando eu estava na diretoria do INEA, eu comprei 2 para as unidades de conservação daqui, com base nas especificações da Marinha. Dispensou a licitação porque era o top do top. O negócio, né? O bote é um tanque marítimo, ele é fantástico, chega a carregar 1 tonelada, uma tonelada é muita coisa, e ele é muito resistente, muito prático, muito flexível, esses botes aí. Mas o desembarque das pessoas, mesmo com o helicóptero, é feito de bote. Então você desce assim, pela murada do navio, chega no bote, e aí, desembarca na Praia da Galeta. O pois está para isso aqui. Praia dos Portugueses, Praia da Galeta, que é esse cantinho, Praia dos Andrada, isso aqui é o pois. A vida na ilha sempre é assim, a vida, né? As instalações são todas aqui. E o monumento fica no exato extremo oposto desse local. A Ilha da Trindade é famosa, né, porque são os principais pontos de ovas de tartarugas marinhas, e uma vez que a gente estava lá, os pesquisadores do Projeto Tamar falaram: olha, hoje vai ter desova, vamos lá. E olha só o tamanho da tartaruga. Porra, é emocionante ver esse bicho cavando buraco, botando os ovos, depois fechando o buraco. Fantástico. Aí a caminhada para o Desejado, que é o ponto culminante, e que é uma caminhada clássica, em que eles equiparam ela toda com umas cordas grossas, umas cordas navais velhas que eles fizeram, corrimão e tudo. A gente dispensa completamente isso, mas de qualquer maneira é um atrativo importante. E que passa por um atrativo especial da ilha, que é a floresta de Samambaia Gigante. Você passa no meio dessa floresta de Samambaia Gigante, que parece estar no carbonífero, né? O carbonífero, né? Que tinha uma libélula de 1 metro. É muito legal. E campos de begônias. Depois você passa disso aí, você entra num campo de begônias incrível. A vista de cima, o poit dá para cá, aqui o obelisco. Isso aqui são montanhas possivelmente virgens ainda.
Essas fotos foram feitas por vocês. Foram. Aqui tem elas não estão exatamente todas de 2012, de 2013, tem uma certa, né, mas a maioria aqui é 2012. E aqui o sargento, né, a lenda, né, o sargento com roupa típica de caminhada deles. Eles só caminham de capacete, luva e querem obrigar a gente a andar com isso. Aí no primeiro dia com a lenda, que era para assim, pra gente fazer o reconhecimento, vou eu, sem capacete, sem luva, de short, com meu tênis, rainha de futsal. Ele falou, você não pode caminhar assim. Eu falei, como que eu não posso caminhar assim? Não, você não pode caminhar assim, só pode caminhar de bota. Eu falei, então eu não vou caminhar, porque eu não tenho nada diferente disso. É assim que eu caminho em qualquer lugar. Pô, ficou uma situação. Aí, com má vontade, ele acabou deixando eu ir. Nós fomos atrás. E o que que aconteceu? A bota dele abriu uma boca de jacaré desse tamanho. E a gente teve que chegar e amarrar com um esparadrapo toda... Isso não acontece com rainha futsal. Isso não acontece com ele. Tem um, pô. Mas enfim, são procedimentos de segurança, a gente está brincando assim, mas são procedimentos de segurança que têm uma razão de ser a partir do momento em que vai um monte de gente lá, inexperiente, e pesquisadores também, e militares também, que não tem, porque é tudo muito rugoso, muito áspero, muito cheio de pontos. E de fato, muitas pessoas se machucaram lá. Quer dizer, a gente brinca assim, é claro, você tira uma onda e tal, mas tem a sua razão de ser, né? Nós assistimos pesquisadores sendo levados por montanhistas militares, que é inacreditável a inabilidade deles para andar num terreno acidentado. Para a gente estar acostumado, é inacreditável. Aquelas pessoas realmente ter um capacete, uma luva, não é uma má ideia. Aí a gente chegando no posto de vigilância 6, que ele nos levou lá de propósito, porque é o melhor ponto de observação do monumento. E aí a gente começou a fazer a longa descida pela primeira vez, uma descida vertiginosa para chegar na Praia do Sudoeste, que é onde a gente ficou acampado e a nossa base para a conquista do monumento. E esse lugar é fantástico e é uma descida esquisitinha, tem lances de escalada mesmo. O monumento que na foto anterior é o da esquerda ali. O monumento é esse. A foto anterior. Acho que é setinha para a esquerda. Esse da esquerda. Não. Isso aqui não é nada. É só uma crista. Isso aqui é uma pontinha de nada. Nem isso aqui é significativo. O monumento ele é um dos limites dessa praia, então, né? Ah, tá. Por isso que eu achei que era aqui. Exatamente. É um dos limites da praia, só que é um limitão, né? E a Praia do Noroeste é um lugar que é íntimo pra gente hoje, né? Depois dessas vezes. Aqui é a nossa vista diária a partir do acampamento, né? A nossa escalada é aqui, que você já come, né? Já deixa de escalar uma coisa gigantesca como essa. A via começou por aqui, chegou aqui, depois fez uma longa travessia para a esquerda e depois subiu para uma parede medonha lá do outro lado. Isso aqui é uma agulhinha, virgem ainda, mas é uma agulhinha, não é um boulder, né? Isso é grandezinho. Bom, aí em 2013, aí a gente apresentou o projeto foi aprovado e em 2013 nós fomos na primeira ida, que o principal objetivo era o monumento, mas acabou não sendo pelas razões que eu vou falar. Isso aqui é o novo comandante que ia substituir o comandante da época, que estava lá no momento, sempre um posto de capitão de corveta, né? Que é, não, corveta. De corveta, que chefia o Coit, que é o caso dele, né, o Adalberto, cara, gente finíssima, e a gente saiu aí da Baía de Guanabara. E enquanto o nosso material, o resto do material que a gente ia precisar estava sendo descarregado, tinha vindo, chegou o material básico. E tinha essa montanha, tem essa montanha, atrás do Coit, a meia hora de caminhada. O Pico Preto, virgem. Então a gente chegou e foi lá para conquistar o Pico Preto.
como estão por uma via chamada Pirajá. O que é Pirajá? Pirajá são as chuvas que vêm do nada, assim, do nada, lá, dá um chuvisqueiro assim de 5 a 15 minutos, passa e depois, 20 minutos depois, está tudo seco de novo e você continua escalando. Lamentavelmente, nesse dia, caiu uns 7 pirajás, já não estava mais secando. E a gente teve que fazer a escalada debaixo de chuva mesmo. Uma via de terceiro com quarto, de terceiro com quinto, toda imóvel, 85 metros, sensacional. Sensacional para chegar nesse cume verde. Aí o Miguel, mais ou menos no grupo, de Anorak, e a gente no cume. O Ricardo é bom que ele sempre dá um aspecto venerável nas fotos, né? Sempre um aspecto bacana, assim, venerável, né? Porque você pega mais uma ranequinha, por favor, para molhar aqui a goela. E estava um dia horrível, esse dia choveu muito, não era um dia realmente apropriado, mas a gente acabou terminando e, batemos no cume 2 grampos de titânio. Um batido com um batedor que foi desenvolvido pelo Miguelzinho, mas que depois a gente abandonou, obrigado, porque o índice de perda ali era muito grande, com esse batedor, e o outro colado. Nós combinamos de, na Ilha da Trindade, deixar todas as nossas vias titanizadas, deixar elas, já que a Marinha tinha feito essa generosidade de proporcionar à nossa ida lá todo o suporte logístico, etc., a gente quis deixar as vias realmente prontas para todo sempre. E realmente ficaram, só não sei se vão ser repetidas, mas enfim. E a gente usou grampos de titânio. No caso do Rico Preto, só 2 no cume para descida. Uma descida com 2 cordas de 60 metros emendadas resolveu. Embora a gente tenha feito uma via maior de 85 metros, como eu disse há pouco. E aí, nos preparamos. Terminou a carga e descarga do navio, a gente se preparou com tudo para ir para a Ilha da Praia Noroeste, para ficar acampado lá para tentar a conquista do monumento. Aqui o capitão, né, o Adalberto, nós 4 aqui, eu, Miguel, Ricardo e Sandro, e as coisas todas supostamente muito bem embaladas para resistir ao desembarque. Fomos de barco, olha a chegada, né? Pô, a chegada é power rock, né? Mas o que aconteceu? A gente achou que ia fazer um desembarque, cada um ia pegar um negócio, ir nadando até a praia, trazer e tal. Mas os caras estavam exaustos, os navais, né? Estavam exaustos daqueles dias todos de desembarque. O que eles fizeram? Jogaram simplesmente tudo na água e foram embora. Meu irmão, aí, isso aqui é o nosso material vindo. Olha que loucura. Poderia ir embora também, né? Não passar uma corrente e ir embora. Não era muito provável, mas realmente, inclusive o marfinite, que são essas caixas de plástico, né, que a comida estava aqui indispensável por causa dos caranguejos, né? Você deixar um negócio fechado com pedra em cima, senão o caranguejo dava tudo. Olha que loucura. A gente foi resgatar o material todo e não deu outra. Molhou alguma coisa, molhou tudo o Sandro. O Sandro especialmente foi brindado com isso. Aí o Ricardo recolhendo, a gente ia lá, puxava. E nesse ano era perigoso vocês ficarem dentro da água, não comendo camelo? Não, para vir o camelo, se viesse, que tinha chegado a nossa hora, né? Vinha exatamente naquele momento que a onda camelo. Mas as séries são grandinhas, as séries de onda são bem grandinhas. Dessa vez o cara ficou meio longe, é um certo, a gente é acostumado com onda e tudo. Meu fôlego já não é o que foi, né, no passado, dá uma onda. Aqui o acampamento da primeira vez, ó, o nosso acampamento aqui, com essa vista, é maravilhoso. E por terra, André, para chegar aí? Pois é, por terra, é uma caminhada de 3 horas, na pressão, né? Assim, com nada a gente fez em 2 e pouco. 2 horas. 2 horas. Com nada. Com nada, mas assim, correndo, já sabendo cada detalhe. Mas assim, é uma caminhada de 3 horas, puxada. Sobe, 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 depois desce. Uma piramba. Acabou que a gente fez isso muitas vezes. André, pode voltar essa foto? Uma curiosidade fotográfica, assim. Essa foto foi feita com algum equipamento específico? Nada. Foi telefone? Foi Nada, isso é a Canon SX730. Mas o celular faz igual.
Oi? O celular faz igual a foto. Eu tenho várias fotos do celular. Então, assim, o visual é Tem esse. muito contraste de O luz. visual é esse. Cara, mas lá é um paraíso, falei para fotógrafo, não precisa ser um grande fotógrafo. Você vira um grande fotógrafo lá. A foto daquele pássaro voando, aquilo ali é National Geographic. O bicho estava parado aqui na minha frente, eu fiquei assim, né? Pá, e o bicho assim, regulando. Bom, aí o começo da escalada é as duas primeiras enfiadas, na verdade seria uma, né? Mas acabou que foi dividido em duas enfiadas de 30, né? Os primeiros 60 metros já são na pressão, é um lugar assim, é uma montanha intimidante, monumento. A gente foi para conquistar o monumento, acabamos não conquistando dessa vez, eu vou explicar por quê. Mas é uma montanha intimidante, né, Rogério? Acho que o primeiro dia não foi muito feliz, não. Não, o primeiro dia foi, digamos assim, exciting, né? Eu fui guiando, o cara participando, estava tenso. Adrenado. Tudo que eu pisava quebrava, tudo que eu puxava não dava certo. Esquisito, e proteção móvel com alguma coisa. Aqui é um grampo titânio, tá vendo aqui um grampinho, mas aqui é proteção móvel, aqui um bico de pedra, depois, enfim. E a gente combinou de fazer duas duplas, quer dizer, duas duplas não, dessa vez eram 3 escaladores. Então, primeiro dia fui eu e Sandro, segundo dia foi Sandro e Miguel, no terceiro iria eu e Miguel. A gente ia revezando para alguém sempre estar descansando. Acabou que não teve terceiro dia, que a gente concluiu que nesse ritmo a gente talvez não conseguisse conquistar o monumento e não faria mais nada na viagem. Então, depois de deixar 2 enfiadas prontinhas, os primeiros 60 metros, a gente abandonou, voltou para o poit e fomos fazer outras escaladas que eu vou mostrar para vocês. E completamos, a partir desses 60 metros, dessa vez em 2018. Eu e o Rogério fomos escalados para repetir os primeiros 60 metros e deixar fixado, até ia fazer mais alguma coisa, não deu tempo, né? As condições não eram exatamente favoráveis. E depois tocamos para cima. Mas é claro que esses 60 metros ajudaram muito a gente, e o conhecimento do lugar que a gente adquiriu, de todos os macetes da Praia do Noroeste, tinha água, você não tinha, melhor caminho para chegar lá, que a caminhada por si só já é uma aventura constante. Essa foto eu fiz da praia de tele, com a maquininha desse tamanho, de dentro da barraca. E isso é uma coisa extremamente útil, uma coisa que te proteja do sol. O sol racha legal, né? Então está muito pitoresco isso. E a gente escalando e vendo baleia pulando todos os dias. Dessa vez a gente viu baleia todos os dias. Eu acho que todos os dias a gente viu baleia pulando lá. Que época foi? Setembro, porque a época... Agosto, setembro. Porque de acordo com as séries históricas feitas pela estação meteorológica, é a época menos chuvosa. É o que chove menos. Então, mas as baleias pulando, cara, é sensacional. Jubarte, quase sempre jubarte. E aí, quando a gente resolveu voltar, não podia sair por mar, porque veio uma ressaca sinistra, jogando onda assim a 40, 50 metros de altura, batendo na rocha, jogando as ondas indo lá em cima. Não tinha como sair daí. O Sandro até chegou a entrar no mar meio sinistro. O cara estava assim e desistiu, e a gente foi carregando as coisas, ó. O Ricardo com um colar de recipiente de água, e a gente foi por terra. Tem que levar toda a água para lá. Não tem água potável, então todos os litros de água, todos os quilos de água você tem que levar. Então a gente aí relaxou um pouco na praia lá dos Andradas, tomando banho de rio, e aí fomos para o monumento, para o obelisco. Olha só, essa montanha, isso aí foi conquistado por uma via de segundo por segundo. O nome da via? A Última Cabra. Aqui sou eu e aqui o Miguel. A gente subiu por aqui assim, mas é muita garra. Depois veio para cá e pega uma aresta lá no E aí não cima. é quebradiço, não, igual os outros? Não é muito lá não é quebradiço. Lá tem muita pedra solta. Não é a mesma coisa.
A matriz rochosa é excepcional, mas ela tem muitas pedras soltas. Então você tem que escalar muito devagar para não matar as pessoas embaixo, jogando pedra, arrancando, parará. Depois que esse serviço está feito, fica uma escalada muito sólida, muito boa. E aí o cume é uma aresta, tem um videozinho do Sandro que faz o maior sucesso, mas é longo, eu nem trouxe, são 12 minutos, vindo por aqui cheio de pedra solta. Depois a gente jogou essas pedras soltas para baixo e ficou uma coisa muito mais segura, né? Mas no cume da montanha, logo aqui embaixo tinha um caranguejo, do amarelo, né? E o Sandro sentadinho, cavalcando ali no cume. O cume parece uma aresta alpina, parece um negócio assim dos Alpes, evidentemente que só o clima que é diferente, mas assim, o jeitão é um jeitão alpino, inclusive com aquilo tudo solto e tal. Bom, conquistado o monumento, a gente pensou em fazer um outro programa super audacioso, fazer toda a crista do Galo. Isso aqui é a crista do Galo e aqui é uma montanha que, visto de um ângulo, isso aqui é um pontão fantástico, aqui não é tão fantástico, mas é incrível de um outro ângulo. Subindo isso tudo. Os militares já tinham vindo até aqui, a gente desceu, bateu 2 grampos, rapelamos até aqui, viemos até aqui, batemos mais 2, rapelamos até aqui. E chegamos nessa ponta. E novamente vimos que a gente seguisse, que se quisesse continuar, porque era um processo, né? Você bateu o grampo, depois colar, etc. Não ia dar tempo. Aí novamente desistimos e fomos fazer outras coisas. Mas chegamos até aqui. E aqui já tem 2 grampos, aqui já tem 2, já fica um início, né, para o futuro de alguém fazer isso tudo e sair por lá, pela direita, em direção à Praia dos Capitos. Mas, aqui visto de cima, ó, é um negócio bem... Aí sou eu descendo, a descida de rapel era demoradíssima, só jogando pedra para baixo, jogando. Aquelas pedras que você joga para baixo nunca vão acertar a cabeça de ninguém mais, né? Mas é alucinante o lugar. Aí o Miguel, o que a gente fez de escalada aí é bem fácil. E aí o retorno pela Praia dos Cabritos, de volta ao Pois, tendo desistido de fazer a pista do Galo toda. Olha só o ambiente. Isso aqui é tudo igreja ainda. Essa é a praia que tem o desembarque, que tem a marinha? Não. Não, porque eu vi árvore ali, eu achei que Não, era... essa é outra. Essa é a Praia dos Cabritos, é uma praia isolada, fica andando rápido, fica 1 hora e pouco do Pois, mas é uma praia isolada. Tem algumas árvores ali, são amendoeiras, né? Mas não. E aí fomos conquistar e saiu o Pico do Vigia, outro fica pertinho do Pois, caminhada de 20 minutos. 25 minutos, e nós subimos por uma coisa mais ou menos aqui assim, ó. 125 metros a escalada. Via de terceiro com quinto. Havia magia do tempo, aí o Miguelzinho na atividade, rocha excelente nessa parte superior, que é o Crux. Aí na verdade ele no Crux, no lance de quinto, bem protegido. E a gente gostou tanto do Pico do Vigia, que no dia seguinte a gente voltou e construiu outra via, chamada Castelo de Carpas. Já pode imaginar o motivo, né? A gente começou a subir por onde, eu fiquei em pânico. Falei, se eu mexer aqui, o castelo de cartas, né? Só que as cartas, cada uma deve pesar algumas toneladas, vai cair em cima da gente. Então a via não saiu tão bacana, porque a gente foi, e aí fez um escape meio pelo lado, um lugar mais fácil e, consequentemente, menos esquisito por conta das pedras soltas. E aí, já tinha terminado o nosso tempo, só que o navio, o veleiro não chegou. Por quê? Nós contratamos um veleiro oceânico para nos resgatar em 2013 e 2018. Porque o navio da Marinha vai de 2 em 2 meses. Ninguém tinha 2 meses de férias. Aposentado agora poderia, mas no caso, na época não podia. E não tinha jeito. Ou você fica 3 dias ou você fica 2 meses.
ou 4, né, como a guarnição fica. Então a gente contratou esse veleiro, um veleiro top. Os caras são considerados assim top, já tinham ido na Ilha da Trindade, a passeio, e resgataram a gente lá. Mas só que eles atrasaram, levaram 11 dias de Paraty para chegar lá. 11 dias. O mar horroroso. E aí a gente foi aqui no Pico da Bandeira, que tem essa bandeira, e ficamos conquistando fendas maravilhosas aqui. Conquistamos 5. A Marinha autorizou vocês estarem à vontade? Sim. Fora o projeto principal, fiquem à vontade para... A gente sempre dizia para o comandante o que ia fazer e dava uma satisfação, né? Tem um quadro lá, um quadro negro, né? Na verdade é verde, em que as pessoas anotam todas as atividades externas que fazem, fulano indo para não sei o que. André, Miguel, Sandro indo para o Morro da Bandeira. É isso. E aí, olha só as fendas, isso aí é absolutamente sólido, proteção maravilhosa. Foram 5 dias, a estratégia da lagosta, chave de ouro, que está na cara que foi a última, né, fechando a nossa viagem, Sandro e Miguel, Moby Dick, também, né, alusivo, tudo que a gente viu, Cisne Branco, né, uma puxadinha na marinha. E são essas, foram todas? Foram 4. 4? Não, mas foram 5, tem uma outra que está faltando aí. E aí finalmente chegou o plâncton. Quando a gente acordou e viu o plâncton assim ali, foi uma emoção. Mal sabíamos nós. Aí o interior do plâncton, tudo lá é amarrado, mas é muito ruim. Eu não sei, tem quem gosta de velejar, as pessoas adoram, as pessoas. Eu não consigo compreender. É muito entediante, um mal-estar permanente, um ambiente que você fica preso, não dá para pedir para descer. Horrível. Horrível. Teve uma noite que foi tão ruim, lá é tudo amarrado, mas teve uma noite lá que foi tão, o mar estava tão sinistro, que eu assim, deitado na cama, né, passando mal assim, olhando do lado, eu vi as coisas voando assim, que nem Poltergeist, sabe o filme Poltergeist? Voando assim, voando. As coisas que estavam amarradas, desamarraram, voando, e eu incapaz de fazer nada, só querendo morrer, vomitar e morrer, não sei se nessa ordem, né? Muito ruim, muito ruim. Mas o barco é todo transadinho, as coisas, né? Legume na rede. O fogão fica no eixo, o fogão fica assim e tem um godrê para você cozinhar. Você bota um negócio assim, senão você é ejetado. O mais dramático é o banheiro. O banheiro não tem porta, é uma cortininha. Se você não tomar cuidado, você vai parar com o rabo sujo no meio da sala de estar, no meio das pessoas todas. É uma coisa... É uma vida horrível. O pessoal usava papel higiênico lá então? Tipo uma bucha? Não, usa o papel higiênico, usa o papel higiênico, você coloca o papel na cestinha, mas tem um negócio a vácuo, que tem feita uma tampa de caneta Bic que você põe, que você tem que botar aquele negócio, senão aquilo não funciona, não dá a pressão. Então, era de joelho, né? Era tudo de joelhos. Um mal-estar horroroso que eu fazia. No primeiro dia eu não fiz absolutamente nada. Não comia, não fiz nada, não saí da cama. No segundo dia eu planejava assim, eu vou no banheiro, vou fazer xixi, vou pegar uma maçã e vou voltar correndo para cá. Era assim, era planejado, né? Muito ruim. No terceiro dia, aí consegui ir lá para fora, para ficar do lado de fora. Assim, conversando com o Sandro. Pois é, Sandro, e não sei o quê, sabe, você lembra, né? Assim, o veleiro é assim. Tinha umas ondas tão grandes que no mar, no alto mar, a onda não estoura, mas são vagalhões que sobem, né? O veleiro subia assim na crista, quando ele descia, eu não estou de sacanagem, ele descia tão rápido que ele derrapava, fazia assim no final. Aí depois o piloto automático botava ele de novo no rumo. Era um negócio de doido. Muito ruim, muito ruim. Olha lá, olha o godrê.
Isso aqui é para segurar a pessoa, para o cozinheiro não ser ejetado, e o fogão fica no eixo, balançando assim, né? Muito sinistro. E aí chegando no Yacht Clube de Vitória, obrigado. Não! Para terminar, e chegando no Yacht Clube de Vitória, a 50 metros do continente, depois de 5 dias horrorosos, o veleiro encalhou. Assim a gente chegando, o veleiro encalhou. Tiveram que vir 2 barcos, um barco para puxar, o outro para empurrar, o cara motorando na hora para desencalhar o veleiro, porque não tinham feito a dragagem que deveria ter sido feita ali no negócio. E aí a gente finalmente pisou em terra firme. E aí acabou. Bom, agora vamos a, finalmente, né? Agora que eu conheci o que o Rogério falou, né? Mas também vou falar mais rápido, que muita coisa ele já falou, então, e quem não viu o que ele falou, está disponível no YouTube, por favor, Papo de Montanha, Rogério Bandeira, Via da Verdade. 2018, como eu disse, fomos eu, Miguel e Sandro, íamos eu, Miguel e Sandro. O Ricardo já não ia, a Kika já tinha sido incorporada desde bem antes, mas na última hora, pouco antes da última hora, o Miguel não pôde por razões particulares, e isso era um problema, mas ele resolveu o problema convidando o Rogério, que aceitou, felizmente. A gente anda com baleia, do lado do navio, assim, do ladinho. A vida tranquilíssima, novamente a viagem super tranquila, né, Rogério? Inclusive exercício, tinha lá um militar sarado que botava todo mundo, né? Todo mundo não, que eu não fui, eu fiquei só fotografando. Fazendo exercícios, jogos, enfim, bem tranquilo. A chegada na Trindade, primeiro passamos por Martim Vaz, que a gente já viu, chegamos na Trindade num dia excepcional, absolutamente lindo, aí a equipe toda, né, completa, com o obelisco lá ao fundo, em cima da cabeça do santo. Isso aqui é muito interessante. Na primeira viagem que a gente ficou, eles pediram que nós colocássemos alguns grampos de titânio. E esses grampos, quando a maré sobe, eles ficam debaixo da água salgada, né? Agora a gente voltou para ver os grampos, tão como se tivessem sido colocados. Foi 2013 para 2018, 5 anos, como se tivessem sido colocados ontem. E eles, de fato, têm usado os grampos com um sistema de polia para atracar melhor o barco, motivo. Só que eles puseram as cordas de uma forma tal que deu tensões muito maiores do que o necessário nesses grampos. Eles não fizeram aquele ângulo, um ângulo menor, fizeram um ângulo muito forte. As tensões foram boçais, colocavam no barco 1 tonelada, né? Dando trampo, 1 tonelada dando trampo. O que aconteceu? Quebrou a pedra, arrancou a pedra junto com um dos grampos, o grampo estava agarrado na pedra. Você tem uma ideia da boa sanidade da cola, né, inclusive, né? E um deles entortou, mas por causa do mau uso, um uso muito além do que as forças encontradas no escalado em rocha por pessoas na faixa de até 80 quilos, ou pouco mais que isso. No primeiro dia, a comandante, a primeira comandante mulher, né, que estava saindo da ilha, quis escalar, e a gente fez uma escaladinha de primeiro SUP para ela aí se divertir. A comandante Rosângela, né, uma parada com os frentes ali em cima, se divertindo, e com isso a gente garantiu a boa vontade dela. Aí ela, felicíssima, ela disse que ia se filiar ao CNM, mas é caô, não foi, não fez isso. O Rogério e o Sandro conquistaram uma fendinha ali do lado, né? Que você até hoje não deu o nome, né? Verdade, a gente esqueceu o nome. Então, vamos lá, esqueceram de mim, pronto. Sugeri. E aí, o Sandro resolveu fazer a caminhada clássica, né, que se faz sempre, ao desejado, com o drone dele, que ele estava que nem uma criança com aquele drone. E eu, Rogério e Kika, vamos conquistar uma segunda via no Pico Preto. A via original vem por aqui. E a gente conquistou uma via aqui, exatamente na linha de rapel. Uma via de 60 metros, a gente sabia que tinha aí 55, né?
à vista. Esse é o pico Pão de Açúcar, o pico do Vigia e o pico Nossa Senhora de Lourdes, que é acessível por caminhada e que tem uma gruta aos pés dele. Aí a via que a gente conquistou agora, né, a Margem do Mirante, sai aqui Bequiano, uma via de quinto, né, o Crux é quinto grau, com um livrinho de cume lá, né, e tal. O rapel, a gente quis chegar na hora do almoço ainda, mas não deu, porque a corda prendeu. Isso fez com que a gente quase tivesse perdido o almoço. Não perdemos o almoço, porque outras pessoas atrasaram e o comandante determinou que o almoço se estendesse. E aí a cerimônia de troca de comando. Saiu a comandante Rosângela e assumiu no lugar dela o comandante Johnny. E aí a gente participou lá da cerimônia e tal, participou como observador, né? E aí preparando tudo para ir, dessa vez ia dar tudo certo, né? E errado. O barco saindo, além do sistema do cabo de aço, ainda tem bastante força humana, né? Obrigatória agora a saída de capacete, por causa do mole de pedra que tem do lado, passou dele, pode tirar o capacete. E aí, os caras dessa vez não jogaram tudo na água, mas foi um perrengue e acabou molhando algumas coisas. E nessa brincadeira, o Sandro perdeu uma GoPro e eu perdi uma câmera que entrou água dentro do saco plástico, que não foi devidamente vedado. Porque eles iam trazer o material e eu ia registrar isso. Eu fui na frente com um volume assim, né? Mas entrou água ali. E eu só consegui tirar as fotos porque tinha uma outra câmera do Sandro à prova d'água. E aí as coisas vindo, ó, dessa vez elas estavam presas numa rabiola, mas a rabiola arrebentou. Enfim, é um perrengue. Caos. Quase. Aí, ó, olha lá, parece um naufrágio mesmo, né? Aí o Miguel e a Kika, o Sandro e a Kika ficaram organizando as coisas e montando as barracas, a nossa num lugar inadequado, inclusive, e eu e o Rogério fomos para encordar a parte, os primeiros 60 metros, que é mais ou menos isso aqui, e de repente tocar um pouco mais adiante a via, o que não aconteceu, deixamos só encordados com o material lá. E aí o segundo acampamento, né? Dessa vez, em vez das duas barracas estarem aqui, uma ficou aqui e a nossa ficou exatamente, a minha e do Rogério, ficou exatamente num curso d'água que arruinou a nossa estadia da primeira ida. Olha lá está a agulha do lado, tá vendo? Virgem ainda, a praia do Noroeste. É muito bonito. Ali eu escalando, repetindo a parte inicial, e depois rapelando. Foto do Rogério, essa foto está top. Capa de guia de Trindade. Não é? Capa do guia da Trindade. Essa está do cacete. Guia de escalada. Guia de escalada da Trindade. Guia da escalada da Trindade. Tá precisando, hein? Porra, as pessoas estão reclamando, estão indo pro lado e mais por dentro. Enfim. E essa é a face da conquista. Muito interessante que aquilo que a gente vislumbrou na viagem de 2012, a via seguiu basicamente por onde a gente tinha pensado que ela seguiria, né? Ela aqui tem uma crista, ela começa abaixo dessa crista, ela vem aqui assim, chega na horizontal e tem uma tremenda horizontal para cá e depois sobe por aqui. Não sei exatamente por onde, depois a gente vai. Agora eu sei. Tá vendo? Em 2013 a gente chegou até aqui. Essa P2 são 60 metros, esticado até aqui embaixo. Eu e o Rogério chegamos e repetimos até aqui. Kika e Sandro, no dia seguinte, vieram até aqui e até aqui. Porque essa horizontal é muito fácil. E aqui também acabou sendo fácil e bem protegido. Eles avançaram muito rápido. Então, eles trabalharam muito, mas trouxeram a via até aqui, no primeiro dia de escalada novo, né? Aí recolheram a corda e a corda ficou fixada aqui. Só que como tem 80 metros, aqui tem mais uma parada dupla e ficou uma corda fixada aqui. Então a gente subia de Jumar até aqui para continuar. E este trecho aqui é o crux da via. Isso aqui é bem esquisito, bem negativo, difícil e tal.
E aqui aconteceu um episódio extremamente excitante, que eu vou contar para vocês depois. O nome da via é Na Onça, porque Na Onça é uma gíria dos militares, não está na onça, está na merda. Pode ser por uma situação social, por uma coisa na natureza, enfim, é uma gíria que a gente achou que cairia bem aí para a nossa via. Aqui o Sandro, no final da parte para cima, no início da grande horizontal, que foi fácil. Tá vendo? Parada móvel. Aí a Kika chegando no início da horizontal, chegando naquele ponto em que o Sandro está na foto anterior. E aí no dia seguinte, eles deixaram encordado e era a vez de eu e Rogério. Dessa vez eram duas duplas. Primeiro dia escalou Sandro e Kika, eu e o Rogério ficamos punteando lá. No segundo dia fomos eu e o Rogério e eles ficaram pegando uma praia. Aí eu subindo de Jumar, subindo e de repente o que eu vi? Caramba. Não, olha como é que estava a corda, roçando numa aresta, eu a 80 metros de altura, no ar assim, eu vi a corda, o branco assim na alma. Aí eu fui o mais devagar que eu pude, aí dei uma zelha, né, para isolar esse pedaço, e no dia seguinte, na outra vez que fomos nós todos, nós colocamos alguns protetores de corda. Com um pedaço do nylon. Saiu o cantinho da Praia do Noroeste, que é um lugar maravilhoso para você passear. Nos dias de descanso, ó, aqui indo para a praia, ó, já preparado. O Rogério mais ainda, olha que sexy. E aqui, nesse dia, né, Rogério e eu aqui na atividade. Essas fotos são feitas de drone. O Rogério e eu, novamente, agora guiando, né? Aí a parada seguinte, depois daquela que a Kika e o Sandro tinham feito, passou a ser aqui. Depois seguiu por essa fenda e foi em diagonal para a esquerda. Aí a Kika, aí já no outro dia, estávamos eu e o Rogério descansando, né? E a Kika e o Sandro voltaram à frente, ela guiando um trecho que foi A3. Difícil. O Sandro participando, depois do A3 teve um trecho em livre meio esquisito, e aí o Sandro participando. E aí choveu, mas choveu de uma forma catastrófica. E a nossa barraca foi montada por eles exatamente em frente a um pau velho, por onde a água escorria. Então, 4 horas da manhã, o Rogério entrando água, ficou com isso aqui de água dentro da barraca às 4 horas da manhã. Ele teve que desarmar tudo, rearmar a barraca. Aí a gente ia fazer mais uma investida antes de voltar e antecipamos a nossa volta para o Poit, para recarregar a bateria, lavar a roupa, pegar mais comida, descansar um pouco, tomar um banho quente. E aí no Poit, no museuzinho, quando a gente estava retornando para a praia, passamos no museu e aqui a foto que a gente deu para eles, ó. Sandro, eu e Miguel, né, no topo do Pico do Vigia, está lá no museu. Para os amigos do Comando do 1º Distrito Naval e Destacamento do Poit, parará. Bom, a gente caminhando relativamente leve, né, de volta para a Praia do Noroeste. Não precisamos levar água, porque a gente pegou porque aquela chuva toda, a gente acabou pegando água lá das cachoeiras que se formaram. Os sedimentos decantaram e a gente bebeu a água que estava por cima. Olha que bonito. Olha que bonito isso. Aí o Rogério ficou fazendo pose, ó. Olha o joelho. Sempre, né? Olha o joelho. A Kika na cachoeira, ó. Não é exatamente uma cachoeira espetacular, mas de qualquer maneira é fantástico. E aí o ombro, né, antes da descida para a Praia do Noroeste, a gente olhando o monumento antes de afundar para a Praia do Noroeste. Isso é bem íngreme. E aí no dia a gente falou o seguinte, agora a gente está num ponto em que vamos direto, vamos os 4 com material de bivac para agora vamos para o cume. Ninguém queria mais ficar subindo por aquelas cordas fixas, passando aquelas arestas, essa é a verdade.
E o dia amanheceu assim, com o primeiro raio de sol batendo aqui com arco-íris. Então isso pareceu um bom sinal. Não temos fotos da escalada nesse dia, saiu o Rogério chegando no cume já na enfiada face final. E a gente no cume, né? Finalmente no cume do monumento, chegando por volta das 3 da tarde, ainda caiu uma água, um pirajá, mas passou. E passamos uma noite alucinogênica no cume. Lua cheia, os petréis dando rasante na gente a noite inteira, a madrugada inteira, os ratos passando por cima da gente, assim, direto, mordendo e enlouquecidos com a comida que a gente levou, um ratinho pequenininho chamado catita, muito bonitinhos, né? O Sandro ficava brincando de lançamento de rato. Ele estava no saco de bivac assim, o rato vinha, ele pum, aí voava. Daqui a pouco vinha outro, né? Tinha uma iscazinha de comida, por causa de uma geleia que estava. A vista de cima, ó, uma vista espetacular. Os petréis, aí são filhotes de petrel aprendendo a voar, a voar pela primeira vez para voar. São juvenis, já quase adultos. Um filhote. A lua. Foi uma noite inesquecível. Aqui que o Sandra fizeram um negócio ali com corda, ninguém dormiu direito essa noite, era um frio desgraçado para o vento, era muito, muito frio. A gente não é que não tenha ido preparado, a gente se preparou mal, não imaginava que ia fazer tanto frio lá, muito frio. Eu dormi que nem um mendigo ali, embrulhado num plástico no meio dos petréis. E aí a catita, ó, eu botei uma risquinha de pampernica, né, para ela vir comer e peguei, fotografei. É um bicho muito bonitinho, mas um pouco inconveniente. E detalhe, quando eu estou chegando assim, chegando no momento, eu vejo um plástico. A cabeça, não é possível, quem teve aqui? Né? Aí caiu a ficha. Os pássaros trazem e colocam nos ninhos e soltam, com predominância da cor azul, com preferência clara, pelo menos os petréis, pela cor azul. Você vê a poluição do planeta em que ponto está chegando, né? E aí a equipe, né, voltando com material e peso do cacete nas costas lá para a Praia do Noroeste, e o restante foi pego de barco alguns dias depois. A subida na Cascalheira. Aí o barco que foi com eles, porque aí é o seguinte, ele só sai o barco se tiver o outro barco bem. Mas o outro barco estava com o motor quebrado, então não podia sair. Então virou um impasse. Mas chegou o Plâncton. Então o Plâncton fez a cobertura do barco que foi lá. Então eu fiquei junto com os caras no Plâncton e Kika, Sandro e Rogério estão aqui nesse barquinho que foi o barco que resgatou as últimas coisas. Não muitas. Aí, por fim, estamos terminando, eles pediram um apoio para a gente. A bandeira do Morro da Bandeira não estava mais lá. E perderam a adriça, que é aquela cordinha, né, que passa lá. Tinha que passar a cordinha naquilo ali para puxar uma nova bandeira que eles tinham. E para eles era uma coisa muito importante isso. Afinal, esse é o Morro da Bandeira. A bandeira estava sem bandeira. E foi lá, fomos nós junto com os militares, ó, e com um objeto grande aqui para tentar laçar. Olha, foi um perrengue. Saiu o Rogério encordado e preso, daqui um buraco, que vai embora. Né? Fazendo com que passar com uma linha de nylon por dentro do buraco. Passou o peso com um chumbador, mas quando passou, embolou o negócio todo. Daí foi mais complicado. Foi umas 2 horas nesse processo. Foi umas 2 horas nessa situação. Mas finalmente foi bem sucedido. E sendo bem sucedido, essa foto também eu gosto. Aquelas pernas brancas daqui que o cara lá na atividade. O Sandro com faísca, o drone dele, ele adora. E aí eles falaram, não, por favor, filme, que a gente vai fazer uma solenidade de hasteamento da bandeira para entrar no concurso de hasteamentos da bandeira da Marinha. A Marinha tem um concurso de
de hasteamentos da bandeira, que eu acho que esse ganhou, porque dificilmente tem algum mais fotogênico e bonito. Então o Sandro filmou, e a filmagem de drone é sem som, né? Do ar, e eu com a minha câmera filmei com som, de um outro ângulo. Eles fizeram uma montagem bacana e no mesmo dia, à noite, o cara ficou hora lá e pá! E fez a montagem e concorreram no concurso de hasteamento de bandeira da Marinha. E aí a equipe toda ali, né, da missão, com o pico Nossa Senhora de Lourdes, o pico do Vigia está chapado aqui, tá vendo? Mas você não vê que é uma coisa destacada, e o Pão de Açúcar ali atrás. E aí a gente, emoção, nessa função aparece o plâncton, vindo lá do alto mar. E aí nós pegamos o plâncton novamente, o bom e velho plâncton, e voltamos com ele mais 6 horrorosos dias. Então é isso, gente. Se tiverem mais alguma pergunta... Quem vai fazer outra via lá? Quem faz lá? Você tem que pedir uma autorização, você tem que conseguir arranjar. Não vou te dizer que é simples. Eu consegui autorização porque eu tinha tido uma relação próxima da Marinha quando eu era diretor do INEA. Eles me procuraram por causa de uma situação lá na Restinga da Marambaia, que eu procurei ajudar. Estávamos achando um caminho, mas a coisa acabou que não foi adiante, porque a situação foi avocada por Brasília, quer dizer, o problema passou a ser discutido não mais no Rio, em Brasília. Mas eles reconheceram que eu procurei fazer o que eu pude, né, para ajudar ali naquela circunstância. Com isso, eu ganhei o título de amigo da Marinha, depois ganhei a medalha da Tamandaré, e aí eu recorri a isso, né, para tentar pedir autorização. Não existe nenhuma coisa assim que proíba, que seja fora do radar da Marinha, a coisa da escalada. Não existe nenhuma coisa contra. Existe algo justificado, que é o medo de que aconteça um acidente. Porque se acontecer um acidente, eles acionam um navio para vir até aqui. O navio vem com um helicóptero em alta velocidade. Na hora que chega numa distância tal que o helicóptero tem autonomia para ir, o combustível de helicóptero tem na ilha, para pegar o ferido ou o defunto, dependendo, né? E voltar, que o navio continua vindo e aí o navio pousa aqui, né? Eles chamam isso EVAM, evacuamento de emergência, evacuamento médio, uma coisa assim. Só que isso é algo da ordem entre 1 e 1,5 milhão de reais que custa, né? E mobiliza um navio, mobiliza uma tripulação, desarranja lá a programação que eles têm, e a coisa do acidente, alguém que morre, que se acidenta, acaba, né? Então existe esse medo, não existe nada assim, a priori contrária à escalada. Eles veem com simpatia, até, minha percepção é essa. Eles vêm até com alguma simpatia, mas com algum receio. Mas a gente era cheio de, né, currículo, todo mundo ali com currículo pesado, né? E isso fez toda a diferença. Eu acho que a apresentação do currículo e a viagem que nós fizemos de reconhecimento, em que a gente foi reconhecer, mas na verdade estava sendo avaliado pelo sargento, né, o Rui Barreto, e isso fez a diferença. Mas não é simples, e não é simples ir para lá. Ou você tem muito tempo, o veleiro é muito caro, ou você tem muito tempo disponível, ou você fica só 3 dias. O Berardi foi para lá, o Antônio Dias e o Berardi foram lá, né, num bate-volta e fizeram caminhadas só. Conheceram a ilha toda caminhada e nem dormiram direito, os caras não paravam. Receberam essa autorização para fazer o clube, oficiou e fez a caminhada. Essa parte de suprimento lá de alimentação, por conta deles? A alimentação
Café da manhã, almoço, jantar é por conta deles. Você tá lá no Porque tem uma curso, né? sobra, eles fazem aquele panelão, tem os pesquisadores, tem pessoas da Embratel que vão lá consertar a antena, tem isso. Isso é por conta. Mas a gente levou toda a comida de excursão, toda a comida extra, a comida que foi fazendo acampamentos, era tudo por nossa conta. Aproveite e pergunte. Tudo. Então, se pudesse falar como é que essas outras duas pessoas como é que eles conseguiram. O clube mandou um ofício e, tipo, 2 anos depois teve autorização e eles ficaram. Que ano que eles foram? Faz tempo, não sei. Antes de você. Bem antes. E foram no bate-volta. Naqueles 3 dias, ou 4, depende do mar, né? Depende do mar. Teve esse helicóptero. E depois volta todo mundo e o navio vai embora. Eles aproveitaram para dar um rolê na ilha. Então o clube fez esse ofício. E o deles era militar, né? Não sei se isso interferiu no senhor, não? Acho que foi combinado, não era militar? Não sei. Não, ele não, mas não sei a circunstância. Aí é perguntar pro, nem pro Berardo, é perguntar para o Antônio Dias, que eu acho que pode dizer. Mas assim, o clima lá na ilha é uma instalação militar, mas tem um clima relaxado. Eles têm as obrigações, eles cumprem as obrigações, mas não é aquele negócio assim, sabe? Porque o ambiente é mais relaxado, não tem nada tenso, a vida corre, tem um ritmo. Os caras têm os horários de plantão, quem tem que fazer, tem que fazer. Mas quando não está fazendo isso, fica mais à vontade. Né? Toda sexta-feira tem tipo uma festinha, um churrasco, né? É sempre churrasco, né? É fogo que a gente não come carne vermelha, é mais complicado. Mas que é uma coisa de confraternização, para aumentar os vínculos, né? Reforçar o vínculo entre as pessoas que estão ali. Então, o que você falou de distâncias de caminhada, a ilha é bem grande, né? A ilha é grandezinha. Não é gigante. Comparado a Fernando de Noronha, se não me engano, é metade do Fernando de Noronha. É grandinho. É razoável. Mas assim, a gente foi para o outro extremo da ilha, quase o outro extremo, né? Numa caminhada de 2 horas, mas correndo de uma forma que não precisava e porque a gente conhecia cada detalhezinho, né? Uma caminhada você põe aí, as pessoas demoram muito mais, né? A gente foi pessoas lá da ilha, normalmente. Normalmente a guarnição é de 30 e em princípio seriam 8 pesquisadores, mas isso é variável, às vezes fica mais, um pouquinho mais de 30, eu acho, um pouquinho menos. Existe uma fila de espera gigante na Marinha, para as pessoas irem para a atividade. E eles ficam 4 meses. A cada 2 meses troca a metade da guarnição. Porque aí a outra metade passa o serviço para os que vêm e tem o ritmo não se quebra. Então, em 2 meses, troca, por exemplo, hoje troca o subcomandante, 2 meses seguintes troca o comandante. E assim vai. Aquilo que você fala de gigantesca é de militares querendo ir para lá. Militares querendo ir para lá. Porque eles ganham um extra, porque o lugar é morto, eles ganham extra, ganham carimbo no currículo. E é um lugar agradável, relaxado, né? Claro que quem tem família é complicado, largar a família 4 meses, filho e tal, não sei o que, né? Mas os solteiros principalmente se vão, né? E tem muito mergulhador na Marinha, obviamente, né? Claro. E para eles é um paraíso, porque nos dias de descanso, nos dias de folga, eles podem mergulhar. Todos aqueles procedimentos e tal. Você falou aí que ou você passa 3, 4 dias ou 2 meses. E 2 meses, às vezes 2 meses são 2 meses e meio. O navio não chega nos 2 meses ao certo. Ele teve que ir para uma ou outra missão de não sei o que, o navio vai chegar com 2 meses e meio. Para você fugir disso,
Tem que alugar uma embarcação. Uma embarcação que te leve. E a embarcação é o veleiro. E não é qualquer embarcação que eles permitem, né? Porque tem que ter uma mínima experiência. Não, o cara. Com só descia oceânica. Eles mandaram um oficial historiar o veleiro da primeira vez antes de ir lá, para saber se tinha condições de ir ou não. Não é O um cara jet foi ski. historiar o veleiro. Não é um jet ski. Não. Mas é um veleiro top. O cara tinha ido na África, tinha ido na Trindade, foi no Caribe, enfim. Quem veleja, considera esse, porque é um veleiro de alumínio, diferentemente de muitos outros veleiros. Então ele considera um veleiro assim meio cult, meio famosão, né? O Plankton.